Sim, galera, eu estou de volta. Bem-vindo a uma edição super especial de Geekverse, o seu programa de novidades e opinião do universo geek. E galera, é óbvio que eu estaria aqui para falar com vocês da nova temporada, da nova série do Star Wars Ahsoka Tano. Será que depois de tanta espera, será depois de tanta expectativa, finalmente a Disney deu uma série digna para os fãs de Star Wars? A não ser Andor, que Andor foi uma ótima série. E a primeira temporada e a segunda de Mandaloriano também foram séries legais, né? Mas será que depois de tanto fiasco a gente tem uma coisa boa saindo da Disney, do universo Star Wars? Hoje, galera, vamos falar um pouquinho sobre o primeiro e o segundo episódio de Ahsoka, nova série da Disney Plus. Galera, antes de continuar a fazer aquele pedido para vocês, porque agora aqui no YouTube o mais importante é o engajamento. É quanto mais vocês trazem conteúdo aqui do canal. Então, se você gostou desse vídeo, se você quiser ver mais vídeos sobre conteúdo geek, sobre conteúdo nerd, não esqueça, deixa o seu like, escreve um comentário e ativa as notificações. Mas não adianta ativar algumas notificações personalizadas que o YouTube não te avisa. Você tem que ativar todas as notificações, beleza? Então não esquece, like no vídeo, se inscreve no canal e ativa todas as notificações. Mas então, galera, o que tá acontecendo? O que eu achei de Ahsoka? Pra quem não tá sabendo, a Disney Plus lançou uma nova série focada na aprendiz do Anakin Skywalker, no Darth Vader, um dos personagens mais adorados pelos fãs de Star Wars, principalmente pelos fãs dos prequels e das séries animadas, Ahsoka, também conhecida como Ahsoka Tano. E essa série foi lançada na terça-feira, dia 22 de agosto, os primeiros 2 episódios, tá bom? Então a gente já tem, se você tem Disney Plus, os 2 primeiros episódios já foram lançados pra gente entender. Qual que é a história da série? O que eu vou fazer nesse vídeo? Eu vou falar primeiro a história da série, eu vou analisar aqui o que eu achei do episódio e depois o que eu espero pro futuro dessa série, beleza? Vamos lá. Qual que é a história de Ahsoka? A série, ela se passa depois do final da trilogia original. Isso aqui é importante, porque o Ahsoka, ele é uma continuação da série Rebels, tá? Rebeldes, que é uma série animada, que tem muitos fãs. Eu, particularmente, eu assisti, eu acho uma série boa, não sou super fã assim, mas acho uma série legal. Ela é uma continuação de Rebels, mas ela não continua exatamente depois que terminou aquela série. Ela se passa anos depois, até para você entender algumas coisas que se passam. No final da série Rebels, no final da série Rebels, o Ezra Miller, que é o personagem principal da série, ele acabou se sacrificando para tirar o Almirante Troll da galáxia. O Almirante Troll é um dos grandes almirantes do Império, que seriam os melhores comandantes do Império. E o Troll, ele tem uma inteligência acima da média. E o Ezra Bridger, que é um Jedi em treinamento, ele se sacrifica para mandar ele e o Almirante Troll para outra galáxia para que o Troll não possa ajudar o Império na luta contra a rebelião. E nessa série nós vemos os seguidores do Troll, depois que o Império já foi derrotado, tentando descobrir aonde ele está para trazer ele de volta para que o Império seja restaurado. E ao mesmo tempo, a Ahsoka, junto com seus aliados, tentando descobrir aonde o Troll foi, porque o Ezra Bridger, ele está junto com o Troll, e eles estão querendo trazer o Ezra e não deixar o Troll voltar. Essa é a história, essa é a premissa da série. Muita gente estava especulando que, na verdade, essa série, ela seria uma filmagem do livro O Herdeiro do Império, Heir to the Empire, que foi o primeiro livro a ser lançado do Star Wars. Não foi o primeiro livro, mas foi o livro que ressurgiu com Star Wars. Isso aqui é uma coisa interessante, porque Star Wars, depois do lançamento da série original, lá em 77, 81, 84, ele ficou meio que num hiato. Não se lançavam muitos produtos do Star Wars, não era essa grande febre. Aí, a Lucasfilm, ela acordou em lançar uma série de livros do Timothy Zahn, o Heir to the Empire, e essa trilogia de livros explodiu. Essa era a trilogia que muita gente gostaria que fosse filmada no lugar da nova trilogia da Rey
fake Skywalker, né? Mas tudo bem. E como eles estavam falando no trailer, herdeiro do Império, Troll herdeiro do Império, muita gente estava especulando que eles iam apenas pegar a história do livro e refilmar. Só que não é isso que está acontecendo. Pelo menos esses 2 primeiros episódios foram completamente diferentes, não tem nada a ver com a história do herdeiro do Império, ainda bem. Mas então, o que eu achei desses primeiros 2 episódios? Particularmente, eu gostei. Eu fiquei bem satisfeito. Quando eu assisto uma série e eu não fico reclamando o tempo inteiro, quer dizer que eu gostei e foi isso que aconteceu. Não quer dizer que a série não tenha problemas, mas de uma maneira geral, era mais ou menos o que eu estava esperando, era mais ou menos o que eu queria assistir. A gente teve uma história interessante, é uma história que eu quero saber o que vai acontecer, os próximos capítulos, para onde que vai essa série, o que vai acontecer, é uma história que eu quero acompanhar. E isso já é um ponto muito positivo, porque a maioria das séries de Star Wars, tipo Obi-Wan Kenobi, eu só assistia para fazer uma resenha, né? Anéis do Poder, sabe como é que são essas séries, né? A gente só assiste para fazer uma resenha porque dá muita visualização de tão ruim que ela é. A Ahsoka não. Os primeiros episódios, eles contaram uma história, afinal de contas, onde está o Ezra Bridger, como é que é essa nova galáxia, e ele abre alternativas. Pô, que legal, é a primeira vez que a gente vai ver uma nova galáxia. Como é que é uma nova galáxia? Eles dão a entender que essa nova galáxia é onde vieram os Rakata, o Império do Infinito. Os Rakatas, para quem não conhece o lore do Star Wars, era um grande império que dominava toda a nossa galáxia, até que teve uma rebelião contra eles, né? E eles acabaram sendo derrotados, né? O grande Império Rakata. E dá a entender, eles não falam dos Rakatas, mas dá a entender de um grande império da antiguidade que devem ser os Rakatas. Então será que a gente vai encontrar os Rakatas lá nesse outro império, nessa outra galáxia? O que o Troll tá fazendo nessa outra galáxia? Ele dominou toda a galáxia? O que realmente aconteceu? Tem várias coisas ali interessantes pra gente ver, né? A computação gráfica dessa série, mas está muito melhor do que das últimas séries de Star Wars. A terceira temporada de Mandaloriano era sofrível. Era sofrível. Eu não sei o que aconteceu, se cortaram budget, mas foi horroroso, horroroso. Você via, assim, nós somos os remanescentes Mandalor, vamos reconquistar o planeta. Tem 10 caras. E metade tem 5 anos. Aquelas armaduras, você olha, isso é plástico, isso não é Beskar, isso é plástico, sabe? Tudo muito mal feito. Essa série não. Ela deu um up na computação gráfica. Só aqueles momentos que a câmera se afasta e mostra assim a nave não, né? O Speed Biker, que é a motinho andando de longe. Isso é computação gráfica. Os outros não, é tudo bem feito. E até me surpreendeu, porque nas últimas séries de Star Wars, da Lucasfilm de uma maneira geral, a computação gráfica estava muito ruim. E até me tirava da série. O problema da computação gráfica, dos efeitos especiais, é quando te tira da série. Que você, putz, isso é fake. Sabe? Isso é horrível. Aquele episódio que eles foram pra Coruscant tomar um sorvete, que coisa horrorosa. Era claro que aquilo era fake. Esse aqui não. Esse aqui foi muito bem feito. As atuações, tá? Deixa eu entrar aqui nas minhas preocupações. Eu não quero também ficar falando muito bem, até porque são só 2 primeiros episódios. Então, a gente tentar dizer que é uma série perfeita, maravilhosa, porque 2 primeiros episódios também não foi tão perfeita assim. Agora, o que me preocupou em relação à série? Primeiro ponto. É claramente uma sequência de Rebels. O Kaspersky ficou maluco. Galera, você vai poder ter a melhor proteção para o seu computador com 80% de desconto. Você escutou direito, o melhor antivírus do mercado, mais barato que uma Coca-Cola. Mas, Codex, o que é o Kaspersky? Boa pergunta, porque o Kaspersky não é só um antivírus. Ele é o programa de proteção mais utilizado no mundo inteiro. Ele é um antivírus, um anti-malware, proteção de privacidade para ninguém hackear sua conta e você perder todos aqueles itens que você comprou na loja do jogo, e proteção bancária, com a melhor criptografia do mercado, para você pagar todas as suas contas no seu computador com o máximo de proteção. Tudo isso no mesmo programa, tudo isso na mesma conta. E só até o final desse mês, eles estão doidos e estão dando 80% de desconto. Você vai pagar menos do que R$6 por mês no Kaspersky. É isso mesmo, menos de R$6 por mês. O que você vai ter que fazer? Aqui embaixo vai ter um link, você vai clicar nesse link e vai usar o cupom LORDMOS. Importante, o desconto é no link e no cupom. O link dá 50% e o cupom dá 30%. Então, se você quiser o desconto completo, tem que usar os dois. Clica no link e usa o cupom LORDMOS, tá bom, galera? Aproveita que é só até o final do mês.
O Kaspersky ficou maluco. Clica no link e usa o cupom LORDMS. Muito obrigado para todo mundo que está usando e muito obrigado para todo mundo que vai usar. E esse ponto eu acho que é bem preocupante, porque se você não assistiu às séries antigas, das séries animadas, você vai ficar completamente perdidos. Clone Wars nem tanto. Se você assistiu Clone Wars, ele vai dar mais contexto em alguns aspectos e em alguns detalhes das séries. Agora, se você não assistiu Rebels, você fica completamente perdido. Você não entende nada que está acontecendo. Quem é o Ezra Bridger? Por que ele é tão importante? Qual é a relação dele com a Sabine? Eles são namorados? Falou que eles são irmãos. Na série eles tinham essa relação realmente de irmãos? Quem é a Ahsoka? A Ahsoka é até mais conhecida, porque afinal de contas ela era Padawan do Anakin Skywalker, do Darth Vader. Então as pessoas até conheciam quem era a Ahsoka. Não tanto, mas acho que conhecem um pouquinho mais. Agora o Almirante Troll. Se você não é ficcionado, que você lê os livros, que você viu as séries, você não sabe quem é o Troll, por que ele é tão perigoso assim, por que todo mundo fala dele, sabe? Quem é a Hera, quem são os outros personagens. Se você não assistiu, é claramente uma sequência de Rebels, mas eles não fazem essa introdução, porque tem muita série que você pode ser, é uma continuação de um filme, é continuação, e eles fazem uma introdução no início, e para isso que servem os meus episódios, para você introduzir os personagens, mas também para introduzir a história. E eu não tô falando daquele resuminho que vem, o que aconteceu nos capítulos anteriores. Não tô falando disso, tô falando de você realmente explicar, introduzir os personagens. E faltou bastante isso nesses primeiros episódios. Era necessário você introduzir os personagens. Você não podia levar em conta que as pessoas já iam saber. O Ezra não é o Luke Skywalker. Você não precisa introduzir o Luke. Você não precisa introduzir a Leia. Você não precisa introduzir o Han Solo. Agora, a Sabine, você precisa introduzir. Ela é uma Mandaloriana, beleza, mas por que ela é dessa maneira? Ela é uma artista, sabe? Qual a relação dela com a Ahsoka? Qual a relação da Hera? Quem são os personagens? O que eles estão fazendo? Por que eles se importam um com o outro? Qual a história deles? Qual que é aquele planeta que eles estão? Sabe? Eles tinham que ter aproveitado, porque os primeiros episódios servem para isso, para introduzir os personagens. E se você levar em conta, porque tem muita gente que criticou que os primeiros episódios, o primeiro e o segundo episódio, foram lentos, foram meio que carregados, foram devagar. E eles são assim. Não me incomodou tanto, porque eu já levo em conta que os primeiros episódios são exatamente para você mostrar a história, mostrar os personagens, preparar as pessoas para o que vem depois. Então eu já espero que os episódios iniciais sejam uma coisa mais devagar, mais exposition, mostrar o que está acontecendo, apresentar os locais, apresentar os personagens. Só que como a maioria dos personagens passa a maior parte do tempo só divagando, a Ahsoka, aí a Sabine, aí o Dark Jedi, aí a bruxa de Dathomir. Todo mundo fica olhando pro nada, né, divagando, né? E podiam ter usado esse exagero de divagação para contar um pouquinho melhor a história dos personagens, né? Porque isso eu acho que pode ser prejudicial, pode criar um certo... pode deixar a série realmente sem essa ligação entre o público. Se você já não é um fã das séries animadas do Dave Filoni, você vai ficar meio que... meio não, você vai ficar bem perdido do que está acontecendo. E não era necessário ser assim. Dava muito bem. Tem série que de uma temporada para outra, que os caras sabem que a temporada levou 2 anos para ser feita, eles usam o primeiro episódio só para relembrar o que aconteceu. Sabe? Não tô falando resumo, não é isso. É usar o primeiro episódio para relembrar realmente o que aconteceu. É aquele cara assim, assim, assado. Custava fazer um pouquinho mais disso? Não custava. Botava uns 10 minutos a mais, cortava um pouquinho mais dessas divagações. Eu sou sábia. Como é que eu mostro que eu sou sábia? Eu fico olhando pro vazio. Sabe? Então, essa é a minha primeira preocupação em relação a essa série, que vai ter muita gente que não vai conseguir se interessar, não vai conseguir se aprofundar, porque não vai entender o que está acontecendo. E aí é culpa 100% da série. Eu acabei falando tanta coisa que acabou enchendo o espaço da câmera. Mas vamos lá, galera. Uma outra coisa que me preocupou bastante foi a própria interpretação dos personagens. E aí, eu nem vou colocar a culpa nos atores. Me pareceu muito mais uma falha na direção dos atores. O Dave Filoni, que ele é o responsável pela série e também foi o diretor do primeiro episódio, ele
ele não é um grande diretor. Ele pode ser um grande criador, ele pode ter ótimas ideias, né? Mas ele não é um grande diretor, principalmente porque ele está acostumado com animações. Uma coisa é você dirigir o personagem numa animação, outra coisa é você dirigir um ator. E tem muitos diretores que não são bons com atores. O próprio George Lucas não é muito bom com atores. E isso pra mim ficou claro, até porque o Dave Filoni, ele é um discípulo do próprio George Lucas, ele foi ensinado, ele foi tutelado, ele foi o padawan do próprio George Lucas, né? Isso fica evidente pra mim. Eu entendi o que eles quiseram fazer com os personagens, com a Ahsoka Tano, que agora ela era uma mestra, né? Ela é experiente, então ela é mais reflexiva. Na própria Clone Wars, do Rebels, ela já estava um pouco mais reflexiva, né? Mas fica estranho, ela fica o tempo inteiro lá parada no fundo. Sabe? Fica cansativo. E quando você tem outros personagens que também se comportam assim, a própria Sabine. A Sabine, eles tentam passar uma coisa de uma jovem rebelde, sabe? De uma jovem que não aceita autoridade. Eles tentam passar uma coisa, mas ela acaba parecendo uma personagem boba. Ela acaba parecendo uma personagem chata, que você não quer se importar tanto. Ela é apenas uma adolescente boba, sabe? Tem coisa que funciona na animação que não funciona tanto assim na série. Não ficou horroroso que assim... não é tipo a Galadriel do Anéis do Poder. Que eu não suporto olhar a Galadriel na série. Não ficou isso. Mas também não ficou muito legal. E aí você também tem o Jedi, que fica da mesma forma, mais contemplativo. E aí você tem a bruxa de Dortemir, né? Também contemplativo. Todo mundo é meio contemplativo. Não ficou muito legal essa caracterização dos personagens. E, como eu falei, pra mim a culpa não é dos atores. A culpa aí é mais da direção, que não soube tirar o máximo dos atores, não soube fazer como esses personagens poderiam brilhar um pouquinho mais. Nada horroroso, nada que não consiga assistir. As cenas de ação, as lutas, já os combates, sabe, de luz, tem uns que ficaram legal, pelo menos pra mim, tem uns que ficaram meio que forçados. As lutas da Ahsoka Tano ficaram bem legais. A luta ali da Sabine contra a Padawan do Glenn, do Jedi, do Dark Jedi, do Jedi Sombrio, ficou meio estranho aquela luta. Talvez porque as atrizes não conseguissem lutar tão bem assim, talvez porque os dublês que estavam fazendo a luta não soubessem lutar com tão rapidez, talvez eles quisessem fazer uma luta mais lenta, mas ficou meio que estranho. Também nada horroroso, mas dá pra dar uma melhorada nesse quesito. De uma maneira geral, a série pra mim foi uma série agradável, foi uma série divertida, não uma série perfeita, eu daria uma nota 7 pra começar. E 7... tirando a média das séries da Disney, do Star Wars, passou de ano assim com louvor, né? Porque o Star Wars, ele tava conseguindo fazer um 3, né? Últimos Jedi, um -5, Rise of the Skywalker, né? Era Rise of the Skywalker, nem lembro o nome daquele filme horroroso, o último filme da nova trilogia, um -3, né? Obi-Wan Kenobi, nota 2, Andor, nota 10, a única coisa que salvou Andor, a última temporada de Mandalorian. Se você não viu Andor ainda, assista, porque é muito boa. E Andor também, Andor também começou meio lento, e depois, olha, putz, sabe, quem não aguentou aquele primeiro... Aguentou, entre aspas, né? Mas quem não assistiu o segundo episódio, porque o primeiro foi muito lento, porque o primeiro e o segundo foi exatamente isso. Caracterização. Quem são os personagens? Por que você tem que se importar com esses personagens se acontecer alguma coisa com ele? Por que você vai chorar se eles morrerem? Por que você vai ficar com raiva se alguém torturar eles? Eu tenho que mostrar pra vocês, né? E isso que eu acho que eles poderiam ter feito, porque se você é fã do Rebels, você vai, legal, putz, é a Sabine San, é o Chopper, caramba, que maneiro, é o Chopper, né? Legal. Agora, eu só queria entrar um pouco na discussão, antes de terminar, essa questão que eu vi algumas pessoas falando, mas é muito woke, é girl power, é poder feminino, que todos os personagens são mulheres. Galera, é a continuação do Rebels, sabe? Eles não colocaram só personagens femininas porque querem lacração, não tem, putz, viagem total. A série Rebels, o personagem principal era o Ezra Bridger. Ele tá sumido, ele não poderia aparecer. O outro personagem masculino principal é o Jared, que é um Jedi que treinou o Ezra Bridger. Ele morreu na série. E o terceiro, que é o Jeb, que é um alienígena, é muito caro você colocar o alienígena em todo episódio como personagem principal. Então é por isso que ele não tá aparecendo, sabe? É óbvio. A bruxa de Dortemir, você queria colocar a bruxa e fosse um homem? Não tem nada disso. Os personagens principais de Rebels
Hoje são personagens femininos porque os masculinos morreram, estão sumidos. Não tem nada disso. Não. É força. Às vezes eu acho que também as pessoas ficam procurando motivo para hatear a Disney de uma maneira geral. Quando ela erra, a gente fala. Quando ela acerta, a gente também tem que falar. E nesse caso, não tem nada demais. Ah, mas você viu o cabelo da Satine? Ela cortou o cabelo, viu? Ah, cortou para fazer aquele cabelinho das Karen norte-americanas, das lacadoras norte-americanas. Não, aquele é o cabelo dela na série. Na série ela tem o cabelo curto, até porque ela usa um elmo mandaloriano. Sabe? Um elmo mandaloriano. Você viu que as mandalorianas, todas elas usam cabelo curto ou cabelo preso por causa de ter um elmo, para o cabelo não ficar saindo assim, sabe como é que é? Então, na série ela usava esse cabelo... Não, menos, galera. Tem tanta coisa ruim pra gente reclamar, ficar reclamando desse daí, aí não, né? Então é isso, galera. Toda semana eu vou fazer uma resenha aqui da série. E desculpa ter ficado tanto tempo sem lançar vídeos aqui do canal, é porque eu tava meio desanimado com essa cultura geek, os filmes horrorosos que estão saindo, mas eu deveria ter feito vídeo desses filmes horrorosos que tem saído, porque dá muita visualização, né? Mas é isso, galera. Pra completar, eu quero muito saber o que vocês acharam dos primeiros episódios de Ahsoka. O que vocês acharam dessa nova série da Disney Plus? Se vocês gostaram, se vocês não gostaram. O que vocês mais gostaram desses primeiros episódios? Vocês gostaram dos personagens? Vocês gostaram da ação? Gostaram da história? O que vocês não gostaram? Vocês também acharam os personagens meio que forçados, meio cartunescos demais? Não acharam isso? Não gostaram também das batalhas? Não gostaram também... Você que não conhece a série Clone Wars, Rebels... Você também ficou perdido no que está acontecendo ou deu para entender o que estava acontecendo? Porque, para quem conhece, às vezes a gente fazendo uma resenha é uma coisa, né? E a outra pessoa que não conhece vai achar uma coisa completamente diferente. Talvez achar do máximo, ter achado ótimo. Talvez ter achado uma porcaria porque não entendeu nada. Então é importante essa opinião de vocês. Para quem não assistiu a série, o que vocês acharam? Vocês conseguiram entender? Conseguiram acompanhar? Gostaram ou não gostaram? O que vocês acharam dos primeiros episódios e a expectativa para vocês no futuro? Eu tô animado para ver o que vai acontecer. A minha expectativa, por enquanto, tá boa, porque os primeiros episódios foram promissores. Não foram perfeitos, não foram maravilhosos, mas foram promissores. E é isso que eu espero de um bom primeiros episódios de uma nova série, tá bom? É isso, galera. Para terminar, eu quero muito saber a opinião de vocês. O que vocês acharam? Eu já tinha falado isso, né? O que vocês acharam dos primeiros episódios de Ahsoka Tano? Ahsoka, é Ahsoka só. Ahsoka Tano é o nome completo, é só Ahsoka. Escreve aqui embaixo, deixa um comentário, porque a sua opinião é mais importante aqui no canal. Deixa o comentário da sugestão aqui embaixo sobre o assunto do Codex. Muito obrigado por assistir.